Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Esse é o Conexão OAB, voltando para a nossa programação. E antes da gente entrar na edição, de verdade, eu tenho aqui um recadinho do presidente da OAB aqui de Botucatu, Nuno Garcia, para falar algumas coisas que a gente ainda não teve oportunidade de falar nesses quase 2 anos de programa, que é o que é a OAB e o que ela traz para a nossa população, né? Sim. Olá a todos os telespectadores. Muito obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer reafirmar esse convênio com a Câmara Municipal de Botucatu. A OAB está à disposição de vocês para o que precisar, inclusive para as entrevistas, para tentar passar informação de qualidade à população. A gente que agradece. Gostaria também de colocar à disposição da população que nós temos um trabalho diário de atendimento à assistência judiciária gratuita, em que a população pode comparecer ao OAB às 8 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, se necessitarem de um advogado gratuito. Existem algumas regras e que serão avaliadas nesse atendimento e que, se as pessoas realmente se interessarem em passarem por essas regras, terão advogados gratuitos pelo convênio que nós temos com a Defensoria Pública do Estado. Então, gostaria de passar essa mensagem à população de que de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, a nossa OAB está à disposição para esse atendimento. E é só chegar ou é legal deixar um telefone? É só chegar, às 8 horas da manhã são distribuídas senhas e não é necessário nem chegar tão cedo. Essa é até uma informação importante. Às vezes as pessoas chegam cedo preocupadas em serem atendidas com agilidade. Os atendimentos são feitos por vários advogados aos dias, então nós não temos problema de não atender as pessoas que chegam ali às 8 horas da manhã. Não há necessidade de se antecipar tanto. Tá. E só para quem não sabe, a OAB fica lá perto da Praça da Catedral, né? Isso, o nosso endereço é até um pouco complicado, porque ali é Praça 15 de Novembro, mas é ao lado do antigo Cininelli, atrás da prefeitura, um local de fácil acesso. Legal. Então fica esse recado de serviço da OAB e agora vamos para o nosso programa, né? Uma boa sorte, a continuidade do programa. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito especial para a gente, que entende bastante sobre o assunto. Obrigada, Nuno. E agora você fica com o nosso primeiro tema, a reforma da Previdência. Esse é o retorno do Conexão OAB para a TV Câmara Botucatu. E hoje falando de um tema que está na boca de todo mundo, a reforma da Previdência. Você já deve ter se perguntado, será que ela vai acontecer? Será que não vai? Será que precisa? Será que não? Afinal, como que vai mexer com a vida de todo mundo que é trabalhador, né? Para a gente elucidar essas questões, eu estou aqui com a advogada Sabrina. Ela é coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Botucatu, então bastante qualificada para falar disso que mexe com a vida de todo mundo. Obrigada por ter vindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui falando um pouco sobre a reforma da Previdência. Vai ser mais um bate-papo. Trata-se de uma matéria muito complexa, então não tenho a pretensão de esgotar o assunto e nem de esclarecer todas as dúvidas, mas tentar pelo menos trazer algumas informações sobre os pontos principais. Principais, né? Porque muitas dúvidas mesmo. E antes da gente entrar dessa reforma em específica que está lá no Congresso, vamos falar da reforma em geral, né? De uma reforma da Previdência. Quais são os argumentos de quem defende a necessidade de uma reforma e quais são os argumentos das pessoas que dizem que não, a reforma não é tão necessária agora, existiriam outras prioridades? Certo. Olha, os pontos de quem é a favor e de quem é contrário à reforma, eles se misturam. O primeiro é o que mais se fala, que é o déficit da Previdência. O governo fala que se o déficit continuar crescendo da forma que está hoje, provavelmente não vai ter mais condição de investir em outras áreas, que seria saúde, educação, cultura. Então, que por isso é necessária essa reforma. Para se ter uma ideia, o ano passado, só no INSS, houve um prejuízo de 195 bilhões de reais. Então, por isso que eles justificam, primeiramente, essa reforma. A parte que é contrária à reforma informa que o governo não calcula corretamente esse déficit. Por quê?
o governo criou algumas contribuições, que são os CONFINS, a CSLL, que é a Comissão Social sobre o Lucro Líquido de uma Empresa, a contribuição que é feita sobre a receita dos concursos e prognósticos, que é a Loteria Federal, e que também vai para a Receita, que também vai para o INSS. Só que o que acontece? Através da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, 30% desse valor pode ser utilizado em outras áreas. Então, o governo pode usar numa situação que ele entende que é prioritária, pode usar para quitar juros da atividade ativa, entra no superávit primário. Então, ele não faz, quando o governo fala do déficit, não inclui esses valores. Então, quer dizer, o dinheiro da Previdência pode ser usado para outras coisas que não seja Previdência. Exato. Outra coisa que não entra também nesse cálculo são os perdões fiscais. Então, isenções, imunidades, os refis, onde os juros são abatidos, o governo também não coloca nessa conta. Por quê? Porque eles parcelam, eles não cobram, então eles não incluem esses valores. Assim como também não inclui os grandes devedores da Previdência Social. Então, a corrente contrária fala de uma necessidade, primeiro, de se organizar, de fazer uma questão de gestão, uma reforma de gestão da Previdência Social, de administração, para só assim realmente se ter conhecimento se esse déficit existe ou não. Fora isso, a gente tem outro ponto que é bem questionado, que é a questão do trabalhador rural. O trabalhador rural, até 88, ele não era obrigado a recolher para a Previdência Social, porque ele é considerado um trabalhador especial. Hoje, ele recolhe sobre a produção dele. Então, por exemplo, se for R$500, ele vai recolher sobre R$500. Só que as aposentadorias são concedidas aos 60 anos para o homem e aos 55 para a mulher, se comprovar 15 anos trabalhando. Então, o déficit da Previdência, desses 195 bilhões, 114 são só referentes às aposentadorias rurais. Então, há necessidade realmente de uma reforma com relação a essa questão. Tá? Por outro lado, quem é contrário fala que não, que como o governo permitiu que não existisse recolhimento, então que esses benefícios devem ser considerados benefícios assistenciais e não uma aposentadoria propriamente dita. A outra questão é a questão etária. O governo informa que nós estamos deixando de ser um país de jovens por causa da sobrevida do brasileiro e está passando a ser um país de idosos. Em 2050, acredita-se que a cada 100 habitantes, 36 serão idosos e 64 estarão em fase para recolher para o INSS. O que não significa que estará recolhendo. Então, eles falam que há uma necessidade de reformular isso para estipular uma idade mínima, fazendo com que a população trabalhe um pouco mais e assim a Previdência não sinta tanto o envelhecimento da população. Do outro lado, os especialistas defendem que é difícil fixar uma idade mínima, porque nem todos os estados da federação possuem a mesma média de vida. Então, a gente falar em 65 anos no estado de São Paulo é algo mais comum. Mas se nós pegarmos uma cidadezinha lá do Nordeste, essas do sertão, é mais difícil achar pessoas dessa idade. Então, que assim, provavelmente vai prejudicar essas pessoas mais simples, mais pobres, que provavelmente não vão alcançar a aposentadoria. Nossa, olha, tem mais? Tem mais. Então vamos lá, porque olha quanta coisa que envolve, né? Envolve. E a questão da prioridade. Tá? O governo entende que tem que ser feito rápido, porque os gastos públicos só têm aumentado com o déficit. Porque quando tem um déficit, o governo tem que cobrir esse déficit. O pessoal contrário à reforma fala que não, que antes de se fazer uma reforma da Previdência, que vai mexer com a população, que vai mexer com trabalhadores mais simples, vai atingir todo mundo, desde os mais ricos aos mais simples, deveria ser feito primeiro uma reforma tributária e uma política.
uma, que o resultado seria próximo da reforma da Previdência, e outro que seria mais rápido. Seria algo mais imediato, para só depois fazendo todos os estudos necessários para que a reforma em si pudesse ser levada à aprovação aí e análise. Sim. E olha quanta coisa e como que mexe com a vida das pessoas, né? E como que as pessoas estão recebendo essa reforma, né? Saiu uma pesquisa em abril da Datafolha que 59% da população é a favor da reforma, porém 51% é contra esta proposta da reforma que está sendo discutida. Então, ainda assim, tá dividido, né? Então, como que está isso? Não tem tido muita informação. Nas mídias, nós vemos algumas informações assim, mais corriqueiras, mais costumeiras, vamos dizer. A população ainda não está inteirada com relação à reforma da Previdência, não tem muita informação quanto ao projeto em si. A PEC 06 de 2019, ela é bem complexa, ela traz regras bem rígidas, mas que depende de uma análise. Até nós que atuamos junto ao direito previdenciário temos dúvidas ainda de como ela vai ser aplicada, o que ela, se vai vir mudança, que ainda há a possibilidade de mudança. O que se sabe é que há uma necessidade de reforma. A reforma previdenciária ela tem que existir, não se pode deixar um déficit, ainda que se discuta se ele existe ou não, mas não se pode aceitar que isso venha a ocorrer, se não ocorre hoje, que venha a ocorrer no futuro. Então é necessário tomar algumas medidas como prevenção, né? Mas a população ainda está dividida entre saber da necessidade, dividida em saber que vai perder direitos, dividida em saber que vai ter que trabalhar mais, na incerteza de saber o valor que vai receber. Então, assim, são vários pontos que têm causado, grande comoção pública, porque não se tem uma certeza, é uma insegurança mesmo. Sim, e agora a gente tentando passar um pouquinho de informação, vamos falar dessa reforma da Previdência, dessa proposta que está no Congresso, foi proposta pelo governo, né, no começo desse ano. Ela está em tramitação, já passou por alguma comissão, mas eu gostaria que você falasse como que é esse caminho dessa proposta lá no Congresso, como você falou, ainda pode passar por mudança? Pode. A PEC 06 de 2019, ela foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, na Câmara dos Deputados no dia 20 de fevereiro desse ano, quando foi então criada a Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela não analisa os direitos discutidos na PEC, não analisa o texto em si. Ela analisa se tem alguma contradição, alguma ofensa aos dispositivos constitucionais. Nossa Constituição é nossa lei maior, então não se pode ferir os artigos dessa legislação. Então, nessa Comissão de Constituição e Justiça, a PEC foi aprovada, mas 4 pontos ficaram de fora. Agora ela foi encaminhada para a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que foi criada pelo Rodrigo Maia, onde será analisado o texto em si da PEC. Nessa oportunidade, poderá haver mudança nas regras que foram trazidas, através de sugestões de emendas. Sendo aprovada, ela vai para votação. Aí, na votação, é necessário, deixa eu só confirmar, dos 513 deputados, é necessário 308 votos em 2 sessões, em 2 turnos, com um intervalo de 5 sessões entre eles. E a gente não tem muita previsão quando que vai chegar nessa etapa, né? Não, ainda está nessa comissão especial, ainda está sendo analisado. Já existe alguns comentários que emendas serão propostas, sugestões serão vindas dos deputados, mas não sabemos ainda o teor, não sabemos se realmente... Isso. Aparentemente seria na questão do trabalhador rural, da aposentadoria rural e dos benefícios assistenciais que são bem atingidos por essa reforma. Tá? Sendo aprovada, ela é encaminhada para o Senado.
No Senado, novamente, ela é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, onde novamente será visto se há alguma afronta à Constituição Federal e depois irá a julgamento. Tá? E agora falando do principal, né? O que vai mudar? Então, vamos tentar elencar as principais coisas que podem ser de interesse da população, afetam diretamente a vida de quem trabalha e já tentando falar, né? Quais desses pontos de mudança estão sendo mais aceitos e quais estão sofrendo maior resistência? A primeira questão é com relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Ela deixa de existir com a PEC 06/2019. Passa a ser exigida a idade mínima para o trabalhador, o que hoje não é. Então, hoje uma mulher que tiver 30 anos de tempo de contribuição e um homem que tiver 35 anos de tempo de contribuição, essa pessoa pode ir até o INSS, ela vai provavelmente ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade. Com a PEC, passa a ser exigido 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Tá? Então, isso é uma mudança grande, tem tido muita discussão, porque como no nosso sistema hoje existe o fator previdenciário que já leva em consideração, ainda que indiretamente, a idade do brasileiro, diminuindo muitas vezes o benefício dessa pessoa, então se discute muito da necessidade de se impor uma idade mínima. Tá? Outra questão é o trabalhador rural, onde se passa a exigir uma contribuição mais efetiva, o que antes também não era necessário. Antes era necessário comprovar só 15 anos trabalhados em condições rurais. Hoje já passa a exigir essa carência, vamos assim dizer. A aposentadoria especial. A aposentadoria especial é um benefício que na PEC está muito obscuro. A aposentadoria especial, só para termos de explicação, é aquela aposentadoria que é concedida ao trabalhador que exerce as suas funções exposto a agentes agressivos. Então, é o ruído, produtos químicos, agentes biológicos, os trabalhadores da mineração. Então, assim, ele tem o tempo diminuído porque a função traz prejuízo à saúde. Então, quanto mais tempo trabalhar, provavelmente a qualidade de vida dele será menor. Com a PEC, passa a ser exigida a idade. Então, hoje, se a PEC entrar em vigor, a pessoa, para ter direito, vai ter que ter 25 anos de contribuição e, no mínimo, começa com 61 anos de idade. Então, o que já não existia. E não há expressamente uma regra de transição nesse caso específico. Então, muitos estudiosos da parte de direito previdenciário acreditam que, indiretamente, a PEC já está extinguindo também esse tipo de aposentadoria. Tá? E outra coisa que também tem causado muito é a questão dos benefícios assistenciais. Hoje a gente tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, o LOAS, e que é concedido ao deficiente e pode ser concedido ao idoso acima de 65 anos. Com a PEC, passa a ser analisado não só mais a renda per capita, agora vai analisar o patrimônio. Então, se uma pessoa tiver uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, que geralmente já é acima de 100 mil reais, mais ou menos, já não tem direito, porque o teto máximo é de 98 mil. Então, provavelmente vai reduzir também a concessão de amparo assistencial ao deficiente. No caso do idoso, a renda hoje é a partir dos 65 anos, no valor de um salário mínimo, sem 13º, né, sem o abono salarial. Com a reforma, dos 60 aos 69 anos, esse idoso vai receber só R$ 400. Então, a renda é muito baixa, numa época que geralmente eles precisam de um apoio maior, com a saúde, na maioria das vezes, já mais prejudicada. Essa pessoa que é beneficiada já é uma pessoa que já viveu na informalidade, já não teve um emprego, já não conseguiu ter uma carteira assinada, já não conseguiu fazer uma contribuição, então ela vai ser prejudicada novamente. Então esses acho que são os pontos mais
complexos. Sim, e desses pontos também, né, e talvez de outros, não sei se caberia, que quem defende a reforma fala que, já fazendo dois contrapontos novamente, né, quem defende a reforma diz que ela combateria privilégios. Então, que privilégios seriam esses que seriam combatidos? E aí, do outro lado, que quem não defende a reforma diz que ela arrocha ainda mais os mais pobres. Então, quais seriam esses pontos que estariam prejudicando os mais necessitados? Então, combate privilégio ou prejudica o pessoal que está mais embaixo, né? A justificativa da reforma é o combate ao privilégio. O privilégio dos mais ricos. Porque, segundo os estudos, o INSS, as pessoas que se aposentam mais cedo no INSS, são as pessoas que teriam uma renda maior. Mas essa renda maior, ela é em torno de R$ 1.200 a R$ 2.200. Então, não é um valor exorbitante para se falar em privilégios. Né? Se discute muito porque, embora fale dessa contenção de privilégios, mas os que mais recebem, que são os militares, os servidores públicos, as regras não são tão cruéis, vamos assim dizer, do que os segurados da Previdência Social. Tá? Por outro lado, eles falam que arrocha porque quem aposenta por idade já são aquelas pessoas que já não conseguiram contribuir os 30, 35 anos necessários. São aquelas pessoas que mal conseguem contribuir as 180 contribuições que hoje são exigidas para aposentadoria por idade. Então, e aí passa agora a ser de 20 anos de contribuição. Então, aí aumenta mais 5 anos. Então, eles falam que essas pessoas provavelmente não vão conseguir aposentar. Então, assim, há muita discussão ainda com relação aos privilégios que realmente não são tão claros. Tá. E aí, outra dúvida também que o pessoal tem é como que ficam as pessoas que estão perto de se aposentar, caso essa reforma seja aprovada, como que fica a transição? E já lembrando que é importante, quem já é aposentado não muda nada. Certo. Quem tem direito adquirido, na PEC não pode atingir. Né? Então, o que significa isso? Os aposentados, os pensionistas, quem já recebe um benefício, não pode ser atingido pelas novas regras da PEC. Quem também já tiver preenchido o tempo necessário, ou seja, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem, ou no caso da aposentadoria da idade hoje, 60 anos mulher e 15 anos de contribuição, 180 contribuições, e 65 homem, ainda que não tenham dado entrada no pedido de aposentadoria, eles têm direito adquirido, porque já fecharam os requisitos necessários à concessão do benefício. Esses não são atingidos. As regras de transições, as regras de transição, a primeira delas é com relação aos pontos. Hoje a gente tem o fator aí 86,96, que somada a idade com o tempo de contribuição, se fechar esse valor, a pessoa hoje sai com a média salarial, que é feita de julho de 94 até hoje, 80% dos maiores salários. O valor, essa média que for feita, é o valor que a pessoa vai sair. Na regra de transição, esse valor vai aumentando. Em 2023, chega para as mulheres, que vai chegar a 105 pontos, e os homens 100, que chega em 2028 os homens e 2033 as mulheres. Entendi. Tá? Então, aí vai ter que ir completando. Se a pessoa completar esses pontos, ela vai poder aposentar nessa regra de transição. Além disso, existe a regra de transição a quem está há 2 anos de se aposentar. Então, quem tiver até 2 anos de se aposentar, vai pagar um pedágio de 50%. Então, por exemplo, a pessoa tem 33 anos, falta 2 para ela fechar os 35. Então, ela vai cumprir 3 anos e vai se aposentar. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Tá? Vai aumentando, existem ainda as regras de pontos que vai aumentando com o passar dos anos, tá?
Então, elas são bem complexas, mas não vai atingir muita gente. Tá. Acredita-se que quem estiver aí na faixa dos 50 anos e há uns 4, 5 anos de se aposentar, esses vão ser pegos em cheio, vão ser atingidos pela PEC. Vai precisar trabalhar mais. Mais. E agora falando da outra ponta, né, sobre os mais jovens, já vou juntar duas questões. Né? Primeiro, os mais jovens, alguns já estão achando que não vão se aposentar quando chegar a vez deles. E outra que eu gostaria de aproveitar para falar do sistema de capitalização, sem querer misturar muito, porque ele não está nessa reforma, né, nessa proposta, mas ele é muito defendido pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Isso. Então, o que seria esse sistema de capitalização? Quais vantagens e desvantagens? E funcionou em algum lugar? Deu problema em algum lugar? O que é isso em relação aos mais jovens também, que talvez sintam essas diferenças a longo prazo muito mais? Na PEC, então, há a menção do sistema de capitalização ou desse sistema notocial. O que é isso? Só vai para o cálculo do benefício aquilo que é recolhido pelo próprio segurado. Então, hoje, quando se faz o cálculo, a gente tem o sistema de repartição ou o sistema solidário. Então, para cálculo da aposentadoria, entra a ajuda do governo, entra a contribuição do empregador, a do empregado e essas contribuições que eu falei para vocês anteriormente. No sistema de capitalização, é o próprio segurado que vai fazer o seu depósito, é uma poupança. Tá? Cai só sobre o trabalhador a responsabilidade. Só sobre ele, é ele que vai recolher. Ainda fala que há necessidade de uma lei complementar para se dizer como será feito isso. Então, não há muito detalhe com relação a isso, mas a gente tem países vizinhos aqui, o Chile, por exemplo, que aplicou esse sistema e tem uma população idosa que recebe praticamente 60% do salário mínimo deles. Então, assim, não se atingiu o esperado. Então, já se fala da necessidade de reforma. No mundo, em torno de 30 países aplicaram o sistema de capitalização. 18 deles já fizeram a reforma para cancelar o sistema que não deu certo. O sistema mais perto que a gente tem, que deu certo, que tem dado frutos, embora o governo também já tenha feito algumas modificações, é na Suécia. Mas na Suécia não é a capitalização propriamente dita, é esse sistema notocial, pelo qual são criadas contas fictícias de poupança. Assim, o trabalhador ele faz o recolhimento, o governo lança os reajustes, porque se leva em consideração o PIB, se leva em consideração os juros bancários. Então, e aí o governo aplica. Então, não é a gestão, a fiscalização é do próprio governo. Não do banco. Não do banco, a capitalização é do banco. Então, assim, por isso que lá tem tido mais sucesso, embora se fale da necessidade também de reforma para aumentar esses valores, para se ter uma aposentadoria melhor. Tá? E aí, por isso, eu acredito que os jovens têm mais receios, porque a tendência do governo é trocar o sistema, é ficar com o sistema de capitalização, e aí até não começar a sair as aposentadorias, não se saberá o valor, não se saberá se vai ser um valor que a pessoa vai conseguir mesmo ter uma renda, né? Então, tem causado essa incerteza. Acredita-se, já existem estudos que acreditam que vai haver um aumento muito grande da informalidade e, assim, menos recolhimento para a Seguridade Social. Olha, você falou uma palavra um pouco chave dessa incerteza, né? Porque enquanto não for aprovado ou não aprovado, a gente ainda fica sem saber muito. Então, para a gente encerrar, se você tiver alguma outra dúvida que você normalmente recebe das pessoas, é a última hora aí para tirar. E, enfim, o que a gente pode esperar dessa reforma que está em discussão, né? Se tem como a gente prever o que pode acontecer para até tirar essa incerteza que fica um pouco no ar. Então, a pergunta que eles mais me fazem é com relação à reforma dos militares, que foi apresentado num projeto paralelo, que pode não seguir o mesmo rumo que a PEC 06 de 2019, da reforma da Previdência. Tá? E isso tem causado indignação,
porque se sabe que ela será bem mais branda do que dos trabalhadores. Tá? Com relação ao que esperar, acredito que muita discussão, acreditamos que é necessário muito estudo, embora a gente saiba da necessidade de existir uma reforma, a reforma que mexe com a vida de tantos brasileiros, ela não pode ser feita apenas para suprir uma deficiência pública, uma deficiência de gestão, uma deficiência que vai além da concessão do benefício em si. Então, assim, é necessário muito estudo, porque poderemos vir a ter um país de idosos sem aposentadoria suficiente para suprir as suas necessidades. Aí o problema estoura lá na frente. Exato, só vamos mudar o problema, mas não vamos resolvê-lo. Tá certo. Sabrina, muito obrigada por esses esclarecimentos. Com certeza ainda ficou alguma coisinha para falar, porque o tema é complexo. Então a gente tenta trazer essas discussões que estão acontecendo na sociedade para a TV. Então espero que a gente tenha ajudado você a se informar e tirar as suas dúvidas na medida do possível, né? Esse foi o Conexão OAB, falando da reforma da Previdência. Esse programa fica por um mês na nossa programação e você também o encontra no YouTube. Obrigado e até a próxima!